Vou mostrar um algoritmo para poder gerar os elementos de uma PA e de uma PG a partir de valores iniciais fornecidos pelo usuário. Então, codificando em Python a solução, inicialmente vou aqui criar as variáveis que são necessárias, lidas do usuário. Aqui pelo Code Sculptor, então, eu preciso passar por esse casting aqui, transformando aquela entrada para inteiro, só para garantir a questão numérica. Os outros elementos é a quantidade de termos, que eu também vou ler, e também que assim qual que vai ser a progressão que eu vou aplicar no na minha sequência. Lido os três valores, então eu posso começar a fazer, a mostrar essa sequência, né? Então eu vou fazer aqui assim, uso de um for. Esse for vai ser controlado por uma variável i, que vai de um conjunto aí de valores que é baseado nos termos, né, na quantidade de termos. Então, se for especificado 5, então esse range vai executar ali 5 vezes. A cada uma das execuções, esqueci dos dois pontos aqui, eu vou mostrar a minha variável ini e vou incrementar essa minha variável ini para ter o novo valor da progressão, próximo termo da progressão. E com isso eu tenho o meu algoritmo pronto, para calcular PA. Mostrando a execução, vamos considerar aqui a entrada, começando com o número 1, 4 termos, incremento de 3 em 3. Eu tenho aqui os 4 termos, e começando em 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. Estão aqui, está aqui o resultado da execução desse algoritmo. O algoritmo realmente bastante simples. Lembrando que para poder ter a progressão geométrica, né? Eu fiz a progressão aritmética, eu troco esse incremento, né, de uma soma por uma multiplicação, e agora eu tenho aqui a saída. Vou começar também em 1, eu vou querer 4 termos, eu vou de 2 em 2, então duplicando de termo a termo. Então está aqui o resultado, e eu tenho a PG sendo feita com um algoritmo com uma modificação bem pequena desse algoritmo. Vale dizer que eu não posso simplesmente fazer isso daqui para poder mostrar tanto a PA como a PG, né? Eu poderia pensar no seguinte: aqui eu estou fazendo a PA e depois eu repito aqui assim para fazer a PG. Poderia pensar em algo nesse sentido, né? Veja que isso daqui não vai mostrar a PA e a PG, não vai dar certo. Eu vou até aqui ilustrar. Então, 4 termos de 2 em 2. Fica essa coisa aqui toda atrapalhada, não é a PA e nem a PG aqui sendo mostrado. Porque assim, começou em 1, 1 mais 2, ok, 3, mas depois duplicou, depois somou duas unidades de novo, depois duplicou o 8 para o 16. Né? Ele ficou aqui atrapalhado entre fazer uma série que não é nem a PA e nem a PG realmente. Né? Não fica aqui, não dá para simplesmente fazer assim para poder calcular essa PA e PG. Tá? Como que eu posso fazer isso? Né? Como eu posso melhorar esse código para ele conseguir mostrar a PA e a PG? Né? Eu vou inicialmente só duplicar essa parte, ainda não vai funcionar, tá? Mas uma possibilidade, né, que encaminharia um pouquinho melhor seria algo nesse sentido aqui. Tá? Vou colocar para executar. E aqui eu tenho a minha PA sendo mostrada, tá? E ela está sendo mostrada corretamente. Opa, aqui. Tá? Os 4 primeiros termos evoluindo de 2 em 2. E a PG, daí ela ficou meio atrapalhada, né? Na verdade, ela começa e não... Ela não começou do 1, né? A PG tinha começado do 1 também. E ela começou do 9. Por que do 9? Porque essa execução aqui, ao final, a variável ini tinha o valor 9. Né? Então, ele começou essa sequência de código aqui pelo valor do 9. Como que eu corrijo, então, essa questão? Tá? Primeiro, o problema é que essa variável ini ela está sendo utilizada tanto para inicializar a progressão aritmética, que no caso ela vai sendo atualizada a cada iteração aqui, e depois então ela se perdeu para fazer a progressão geométrica, né? Porque aquele valor inicial ele foi sobrescrito logo em seguida para o próximo termo da PA. Então o que eu vou precisar fazer aqui é criar uma outra variável, tá? Eu vou até chamar essa daqui de inPA,
Então aqui eu vou fazer INPA da progressão aritmética ser mostrado e aqui eu vou fazer ela ser incrementada. E agora eu vou ter uma outra variável que vai ser a inicial da PG para fazer essa segunda parte aqui da progressão geométrica, no caso. Só que eu não preciso fazer uma leitura desse valor, né? É importante trazer isso. Eu não preciso fazer isso daqui, o usuário informar o valor inicial da PG, porque vai ser igual o da PA. Né? Então, eu estaria só fazendo o usuário fornecer um valor a mais ali, que inclusive podia ser fornecido errado. Por algum motivo, o usuário digitou qualquer outra coisa que não era o mesmo valor da PA. Então, o ideal é que essa PG seja inicializado com o valor que já foi lido do usuário como o valor da PA, inicial da PA. Bom, e aqui eu tenho funcionando, e daí vou ter funcionando. Então, 4 termos de 2 em 2. Tá? Então, aqui está mostrando a PA, né? Incrementando de 2 em 2 unidades, e aqui começa a PG, incrementando de dobro em dobro a cada unidade, ambos com 4 termos cada um deles. Poderia ter feito aqui uma melhoria, só colocar um print de 1/n, só para quebrar aqui e não ficar tudo colado ali a sequência. 5 termos de 3 em 3. Então está aqui 5 termos da PA, 5 termos da PG, incrementando ali de 3 em 3 unidades e aqui triplicando a cada evolução. Veja que nessa execução, toda vez que eu executar, que assim, eu mostrar o termo ali, tanto que está na variável INPA e da INPG, eu sempre sobrescrevi o valor. Quer dizer assim, por mais que na tela eu mostre o resultado, que é o resultado da progressão aritmética, da progressão geométrica, os valores em si eles são perdidos, porque para o código eles são sobrescrevidos, lá na memória eles são sobrescrevidos a cada iteração aqui, a cada vez que ele mostra na tela aquele valor, aquele novo termo da PA e da PG. Tá? Nesse sentido, o que a gente precisa para conseguir guardar realmente os termos da PA e da PG, por exemplo, se eu precisar fazer algum tipo de operação, que eu quero somar os termos, multiplicar esses termos, seja qual for, né, que eu preciso fazer depois, esses valores vão ser perdidos. Tá? Eu teria que recalcular eles, por exemplo, para fazer qualquer tipo de operação. Para evitar que isso aconteça, eu vou mostrar aqui o código fazendo com a utilização de um vetor que armazena os termos da PA, tá? Para eu poder utilizar posteriormente se for necessário. Tá? Então, eu vou me ater realmente só à parte da PA. A PG a gente já viu que a diferença é a multiplicação aqui sendo efetuada. Então, eu vou ignorar essa parte. Tá? E eu vou criar aqui uma estrutura que é uma estrutura de um vetor para fazer esse armazenamento. Então, eu estou criando aqui um vetor. Tá? Eu estou definindo um vetor e esse vetor vem vazio. Tá? Eu não tenho nenhum termo dentro dele. E depois a cada iteração, eu vou aqui preencher esse vetor com o valor que foi calculado da PA. Tá? Então, eu faço aqui o vet, aquele meu vetor, receber aqui um append daquele valor INPA, tá? Que é a variável que eu tenho esse valor calculado. Né? Então, a cada iteração aqui do for, eu vou mostrar o valor dessa variável INPA, depois eu vou adicionar esse valor num vetor, e depois eu vou gerar o próximo valor daquela minha PA. Com isso, eu vejo aqui que se eu quiser mostrar o meu vetor, tá, ele vai estar ali preenchido. Eu posso utilizar ele posteriormente para fazer qualquer tipo de operação. Tá? Só vou fazer isso aqui, no final eu vou mostrar aqui o vetor de novo. Então, executando, 4 termos de 3 em 3. Então, está aqui. Os termos da PA foram mostrados, os 4 termos. E aqui eu vejo também que é o print aqui do meu vet, que eu também tenho um vetor com eles armazenados ali para eu poder fazer qualquer posterior iteração que me for necessário ali para o meu código. Tá bom? Então, agora também o código aqui mostrado com a utilização dos vetores.